Fala galera, voltei, estou aqui novamente, de novo, outra vez com vocês. E agora a gente vai falar sobre Juscelino e sobre o período de construção de Brasília. Mas antes ainda, um pouco antes da construção, vamos ficar aqui um pouco, ainda enquanto Juscelino estava sendo candidato a presidente, pessoal. Juscelino, o que a gente tem para falar sobre ele aqui, é que ele era um político experiente. Eu coloquei aqui no Google para a gente ver que o Juscelino ele já tinha sido, né, de 1935 a 37, deputado federal. Ele nem concluiu o mandato, ó, já virou prefeito de Belo Horizonte, aí voltou para deputado federal, foi governador de Minas Gerais. Belo Horizonte é a capital de Minas Gerais, então ele foi governador do estado, e aí sim ele foi para a campanha da presidência. Quando o Juscelino foi para a campanha da presidência, pessoal, ele já era conhecido por essa busca de industrializar o país, de fazer o país avançar. Ele já buscava isso fervorosamente. Ele já tinha contatos fora do país, né, em busca de trazer indústria, evolução para o país, investimentos. Só que ele ainda não tinha esse plano. Ele mesmo vai falar aqui para a gente, nada melhor do que aprender a história com quem fez ela, né? Mas ele vai falar aqui para a gente que não tinha esse plano de construir Brasília, de transferir a capital federal. Não estava entre os 30 planos que ele fez como plano de metas para o seu governo, caso eleito presidente do país. Mas como que isso mudou? Bem, Juscelino, um belo dia, estava no comício de Jataí, em Goiás, e em 4 de 1955 ele iniciou sua campanha para a presidência. E ele sempre dizia que ia fazer cumprir a Constituição e que ia seguir as regras ali. Ele era um daqueles que dizia que ia jogar dentro das 4 linhas da Constituição, se é que vocês já conheceram alguém assim. E aí, pessoal, quando o Juscelino estava ali no meio do seu comício em Jataí, em Goiás, ele falando isso, e ao final do comício, um cidadão, um popular, levantou a mão e disse: Juscelino, você está dizendo que vai cumprir a Constituição? Ele disse: eu vou. Aí o cidadão disse assim: a Constituição manda transferir a capital para Brasília, você vai transferir? Aí ele disse: está na Constituição, tá? Aí o rapaz falou: tá. Aí ele disse: pois se está na Constituição, a gente vai fazer isso. E se tornou o 31º plano do plano de metas de Juscelino, pessoal. E agora eu peço para vocês sua atenção, porque a gente vai assistir um vídeo do próprio Juscelino e do Toniquinho contando isso, certo? Um vídeo aqui do site do Senado, e que é muito relevante para fixar esse tipo de conteúdo, tá bom? Então vamos lá. O que era cerrado no interior do estado de Goiás virou patrimônio cultural da humanidade. Um verdadeiro cartão postal a céu aberto. A moderna capital do Brasil começou a tomar forma apenas 5 anos antes da inauguração. Foi a pouco mais de 500 quilômetros de Brasília, na cidade goiana de Jataí. Durante o primeiro comício do então candidato a presidente da República, Toniquinho, um morador local, fez uma pergunta a Juscelino Kubitschek. Eu levantei o dedo, né, com o coração saindo para a boca, emocionado demais, mas levantei o dedo e perguntei para ele, já que ele tinha falado tanto em cumprir a Constituição, se eleito fosse, se ele mudaria a capital conforme estava previsto na Constituição. Confesso que até aquela altura eu não havia pensado nesse assunto. Ele assustou com a minha pergunta, ele deu uma murchada, viu? Mas respondeu. Ele olhou para um lado, para o outro, seus companheiros de palanque, e disse que, como candidato a presidente, ele não poderia ignorar aquele dispositivo constitucional. E que a pergunta era uma pergunta embaraçosa, difícil, mas ao mesmo tempo muito oportuna e feliz. Eu pensei subitamente. Não dei senão 1 ou 2 segundos de espera e respondi prontamente. Se a Constituição exige a construção da nova capital do Brasil, vou respeitá-la e construirei a nova capital do Brasil. As dificuldades durante a construção, elas se multiplicaram. Logo que a notícia circulou pelo Brasil, começaram a afluir a Brasília milhares de pessoas.
Tá aí, pessoal, a parte mais relevante do vídeo aqui para o nosso curso já foi mostrada aqui para a gente. E agora, vocês podem ver aí das palavras do próprio Toniquinho e do Juscelino, pessoas que viveram esse momento histórico, contando aí como foi. Então, muito melhor do que eu contando aqui para vocês, né? Eu dei um resumo, mas a gente ouviu deles próprios. Que bom que ficou guardada assim a história nos anais, nos anais do Senado Federal. Enfim, pessoal. Então agora a gente vai para o período de Juscelino após eleito, né? Após eleito, vocês lembram? Isso aqui cai em redação oficial. Vocês lembram que eu falei para vocês que a forma que o presidente ou os chefes de poderes se comunicam é mensagem? Pois é, após eleito, Juscelino assina a mensagem de Anápolis, ou seja, uma mensagem para o Congresso Nacional, que muda a capital federal e cria a Companhia Urbanizadora da Nova Capital, famosa Nova Cap. Isso aconteceu em 18 de 4 de 1956, às 5 da manhã, em um barzinho na base aérea de Anápolis, da cidade de Anápolis. Então, pessoal, como ninguém nunca agrada todo mundo, teve algumas críticas aí que o Juscelino sofreu devido decidir transferir essa capital. Primeiro, que a Constituição de Brasília era responsável pelo aumento da inflação do país, que a Nova Cap pagava preços superfaturados às empresas e empreiteiras e desvio de recursos da Previdência Social para obras da capital. Então aqui estão algumas das críticas que a transferência de Brasília ou que o processo de construção como um todo sofreu. Pontos a favor da mudança. Segurança nacional, como a gente já viu que a capital no Porto não é tão segura. Interiorização, povoamento, desenvolvimento e integração nacional. Por quê, pessoal? O nosso país tem um poeta que falou que as pessoas moravam apenas no litoral, parecendo que estavam tentando ir embora daqui o tempo todo, que estavam esperando o próximo navio para sair daqui, porque era uma colônia e tal. E até hoje existe um pouco dessa crítica, né, de a gente ter um pensamento muito de quem está em transição aqui no país, que o país não se desenvolve porque as pessoas ficam muito nesse pensamento de cada um por si, não tem um pensamento de coletivismo, etc. Enfim, e essa transferência da capital para o centro ajuda que os recursos fluam melhor no centro, porque as pessoas por si só, elas só estavam se focando ali, tanto em Minas Gerais, onde tinha ouro, e nas áreas litorâneas, certo? Então, um símbolo de Brasil novo, porque ali a gente estava na transição industrial, e com a transferência da capital gera todo aquele alvoroço, toda uma novidade, novas construções belas, pontos turísticos, etc. E segurança governamental. Aqui eu botei Nova Versalhes porque existe essa referência, que existe o Palácio de Versalhes, que era um palácio na França, que foi destruído pelo povo. E lá no Rio de Janeiro, a gente sabe que hoje em dia o Rio de Janeiro tem todos os seus problemas de segurança social, de dizem que existem milícias e tal. Assim, dizem não, existem. A questão é que eu não vou me aprofundar nessa questão. Então, a gente sabe que o Rio de Janeiro tem toda uma problemática que envolve ali e que a capital sendo lá favorecia toda uma cobrança social em cima do governo. Então, a transferência da capital para cá foi também calculada que os políticos estariam mais seguros para tomar suas decisões, etc. E aqui, pessoal, eu quero deixar uma reflexão, que eu ainda não li ela em nenhum livro, mas que se você conseguir colocar ela na redação ou conseguir sintetizar ela em algum lugar, vai ser muito bom, porque eu acho essa reflexão plausível. Pense comigo. No Rio de Janeiro, quando era a capital, tinha todo um aparato policial. O aparato policial, ele naturalmente, ele vai se amoldando a segurar uma tentativa das forças que atuam fora da legalidade daquela região. Tranquilo até aqui. Existe uma força policial e uma contraforça que seriam os criminosos, entre aspas. Beleza. Essas forças, de alguma forma, elas já estão equilibradas, você entende comigo? Porque senão a bandidagem já teria tomado de conta. É que nem em Brasília. Existe um aparato policial e a gente tem uma paz social aqui em determinado nível, seja melhor ou pior para alguns, porque existe uma polícia já preparada para cuidar dessas pessoas, certo? Então, a partir do momento que houve a transferência da capital, muitos recursos, certo? Muitos recursos e muitos policiais também foram transferidos. Não podemos esquecer ali que existe até a questão da filha de policial, né? Que até hoje algumas recebem, porque os pais faleceram e tal, e elas ficam recebendo a pensão deles de forma vitalícia, correto? E entenda, a partir do momento que você tira o aparato policial do Rio de Janeiro, não todo, mas tira toda uma força que já estava pré-estabelecida, as melhores mentes que trabalhavam para o Estado, para reprimir crimes, etc.
você transfere para outro lugar. E o Rio de Janeiro continua com aquela força criminosa, aquela força que age contra esse aparato policial, a gente já pode inferir que essa força vai estar mais forte diante do aparato policial. E minha teoria é que foi assim que, de alguma forma, as milícias, as gangues, etc., tomaram conta do Rio de Janeiro. Minha teoria é que a transferência da capital impactou no desenvolvimento da criminalidade do Rio de Janeiro. Você consegue entender? Então está aí essa reflexão. Eu nunca li isso em nenhum lugar, mas provavelmente deve haver algum estudo sobre isso. E fica aí a reflexão. Então, pessoal, também sobre esse tema de Juscelino e a transferência da capital, é interessante saber algumas coisas. Primeiro, passaram-se 5 meses entre o envio da mensagem e a devolução da lei para a sanção presidencial. A devolução da lei, que era a lei ali autorizando a transferência da capital, etc. A ideia de JK é que para arquitetar, arquitetos e urbanistas de todo mundo participassem, mas foi compelido a restringir para que o projeto fosse genuinamente nacional. Então, JK queria uma coisa internacionalizada, como a gente já sabe. Ele tinha muitos contatos lá fora, provavelmente nossa arquitetura sofreria todo o impacto, talvez fosse bem diferente, né? Mas acabou que ele foi compelido a restringir para uma participação nacional. No projeto de Constituição de Lúcio Costa, ficou claro que deveria-se impedir a proliferação de favelas, tanto urbanas quanto rurais. Assim, pessoal, a gente vai ver mais na frente como que Lúcio Costa planejou Brasília, mas Brasília não foi planejada para os pobres, ela foi planejada para os políticos e para quem viesse para cá resolver coisa relacionada à política. De alguma forma, tem-se na história que é como se eles pensassem que as pessoas iriam vir construir Brasília e ou fossem ficar ricas ou fossem embora, porque o Brasília não foi pensada para as pessoas menos abastadas. Então está aí uma questão interessante aí sobre a construção de Brasília. Pessoas tão inteligentes não calcularam que as pessoas iriam querer ficar morando aqui, porque era um lugar de boa remuneração, etc. Boa remuneração até certo ponto, como veremos a seguir. Então, Brasília foi a mais arrojada obra de urbanismo e arquitetura mundial do século XX, certo, pessoal? Então, Brasília aí marcou história e é isso. A gente agora aqui concluiu mais uma aula e você aqui já tem muito conhecimento sobre os pontos de Brasília. Em seguida, a gente vai entrar no módulo da Constituição, certo? Aqui se encerra um módulo. Em seguida, vamos entrar em outro módulo para falar sobre o processo de construção de Brasília. A parte mais grossa, com tópicos mais necessários de memorizar do curso, na minha opinião, ela já acabou, mas que a gente vai ter que pincelar alguns pontos muito importantes sobre o processo de construção e outras características de Brasília que são questões legais e políticas, tá bom? Então, até logo!